Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de China e Relações Internacionais. E hoje nós temos a presença ilustre do professor Renildo Souza para falar sobre China, o artífice do capitalismo no século XXI. O professor Renildo, da Universidade Federal da Bahia, ele é mestre em Ciências Econômicas, doutor em Administração e atualmente ele é professor associado e atuante nos programas de pós-graduação em Economia e em Relações Internacionais pela Federal da Bahia. De material de apoio, ele passou um novo livro dele para a gente, que foi publicado em 2023, que é A China, de Mao e Xi Jinping, Transformações e Limites, que é um excelente livro. E o professor também tem um livro de 2018, que é Estado e Capital na China. Pode ficar à vontade, professor, agora é com o senhor. É um grande prazer da minha parte estar presente aqui com vocês nessa importante iniciativa, com essa aula hoje. Eu tenho um agradecimento pelo convite que foi feito, né? E o tema da China é central hoje nas relações internacionais, na ciência política, na economia. É um tema dominante por conta do papel da China, da importância que a China assumiu, sobretudo neste século XXI. Então, eu vou fazer uma breve exposição. Eu queria começar fazendo uma pergunta. A Era Mao, de 1950 a 1978, foi herança maldita para a China contemporânea das reformas pós-1978? É curioso que há um certo grau de confluência entre a propaganda anticomunista contra o maoísmo no Ocidente e alguns aspectos da avaliação negativa da era Mao pelos líderes das reformas chinesas. Entretanto, Estado, soberania política e militar, industrialização e crescimento econômico são legado deste período maoísta. Alguns autores têm enfatizado a importância do crescimento econômico nesse período de Mao. Por exemplo, os professores Remy Herrera e Ximin Long chamam a atenção para o ritmo relativamente forte do crescimento do PIB na China antes da morte de Mao. Esses professores lembram que o Banco Mundial, fonte suspeita de qualquer viés socialista, registra o crescimento do PIB de 6,8% entre 1970 e 1979, a preços constantes de 1980, em média. 6,8% ao ano de PIB é um número bastante expressivo. Esses professores acrescentam ainda que a taxa de crescimento do PIB entre 1952 e 78 foi de 6,3% em média pelos levantamentos da própria China, do Bureau Nacional de Estatística da China. Martin Chack, um autor importante sobre a China contemporânea, ele fala que, apesar das vicissitudes do governo Mao, a China alcançou uma taxa de crescimento anual impressionante de 4,4% entre 1950 e 1980, mais do que quadruplicando o PIB do país. Angus Madison, reputado como talvez o mais importante historiador econômico do século XX, esclarece que no período de 1952 a 1978, o produto per capita real na China cresceu 82%. E a produtividade do trabalho avançou 58%. Portanto, nós podemos constatar que o período Mao, apesar de todos os problemas, não foi um legado maldito para o novo período das reformas que seguiu a partir de 1978 na China. Mas o mais importante foi, sem sombra de dúvida, a existência de um Estado com soberania política e soberania militar que foi estabelecido com a Revolução Chinesa em outubro de 1949. Uma outra pergunta importante é a seguinte: as reformas econômicas chinesas são só restritivamente econômicas, sem afetar a trajetória geral de tentativa de construção do socialismo? Na verdade, as reformas depois de 1978, são transformações globais e estruturais na sociedade chinesa. São mudanças econômicas, políticas, sociais e ideológicas no curso de mais de 4 décadas. Estabeleceu-se a predominância da
propriedade privada dos meios de produção, a despeito da importância das estatais. Houve uma conversão da força de trabalho em mercadoria, a despeito de suas particularidades intrínsecas. Houve um processo de acumulação primitiva para constituir uma sociedade capitalista com uma nova classe dominante capitalista, que não existia antes, no período maoísta. A regulação estatal, a política econômica, a política industrial, o crédito bancário público, as empresas estatais e o planejamento constituem um imenso conjunto de funções do Estado convertido ao papel de força auxiliar da estruturação e dinâmica do capital na China. A natureza capitalista da formação econômica ficou assentada. Constituiu-se um capitalismo com características chinesas. Desenvolveu-se um exuberante sucesso econômico que caracterizou o desenvolvimentismo nacional chinês. A terceira pergunta que eu faço é a seguinte: existe uma armadilha da lógica do capitalismo em operação na China? Há alguma lógica própria do capitalismo, hoje, nas características da China, que constitui uma armadilha para aquele país? A lógica da acumulação consiste na centralidade da acumulação interminável de capital. O capital tem uma vocação para acumulação sem fim. É da natureza do capital sempre buscar sua expansão, seu crescimento. Essa expansão está orientada pela finalidade do lucro. Se baseia na exploração do trabalho, na expoliação do meio ambiente, no parasitismo do trabalho das mulheres, na reprodução da força de trabalho, no suporte dos recursos institucionais, econômicos e repressivos do Estado e na dominação ideológica. Então, é assim que se constitui a lógica da acumulação interminável do capital. Como isso se expressa? Se expressa na necessidade de mais fortalecimento do poder e da autonomia orgânica do capital na economia e na sociedade chinesa, quanto mais cresce a economia com predominância da propriedade privada. Quanto mais avança a economia com predominância da propriedade privada na estrutura produtiva da China, mais ainda se fortalece essa força do capital naquele país. De outro modo, quanto mais surgem desequilíbrios, contradições, dificuldades econômicas diversas, como, por exemplo, a supercapacidade atual da produção na China, a existência de capacidade ociosa na estrutura produtiva hoje na China, a necessidade inexorável de aumentar cada vez mais as exportações na China, por conta de que o mercado interno gigantesco, importantíssimo da China, não dá conta da superprodução ora existente. Quanto mais surgem esses desequilíbrios econômicos, mais aumenta a ação do Estado com novas reformas em socorro a essa própria lógica própria de acumulação sem fim e reprodução interminável do capital, com as suas contradições. O Partido Comunista da China expõe um discurso nacionalista, economicista, pragmático. Em 4 décadas de reformas, o exuberante sucesso nacional desenvolvimentista gerou, como resultado talvez não intencional, uma formação social aprisionada pela lógica da reprodução do capital. Os dirigentes chineses, ao tentarem, com certa razão, flexibilizar a transição socialista, esqueceram-se dos princípios do marxismo. Terminaram surpreendidos pelo envolvimento socioeconômico capitalista. Caíram na armadilha capitalista, ou seja, produção de riqueza de um lado e exploração e opressão sociais, valores burgueses, individualismo, corrupção de outro lado. A transição socialista tornou-se sinônimo de evolucionismo, de uma lei de ferro do desenvolvimento exclusivo das forças produtivas, economicismo, portanto. Dessa forma, subestimar a predominância das relações sociais capitalistas. A quarta questão que eu coloco é quais são os números das desigualdades de renda e de riqueza gerados pelo desenvolvimento capitalista exuberante na China. Então, esses números são produzidos, elaborados por Thomas Piketty, Li Yan e Gabriel Zucman, em um paper denominado Capital Accumulation, Private Property Rising Inequality in China, 1978 e 2015. Esses números estão aqui na tabela, mostram que
do total da população em 2019, 10% mais ricos da população tinham uma participação na renda de 41,1%, enquanto os 50% mais pobres tinham uma participação de 15,3%. Então, uma desigualdade imensa constituiu-se ao longo do exuberante, do vitorioso, do exitoso desenvolvimentismo chinês. Constituiu-se uma poderosa economia, a segunda maior economia do mundo, o maior exportador do mundo, mas a contrapartida foi a constituição de uma sociedade extremamente desigual. Também dessa pesquisa de Thomas Piketty e Gabriel Zucman e outros, nós temos aqui um dado impressionante. Vocês vejam, na última linha dessa tabela, 0,001% da população, um milésimo da população chinesa, possui 2,8% da riqueza. Se nós tomarmos a tabela seguinte, essa tabela mesmo, porque essa segunda tabela diz respeito à riqueza, ou seja, estoque, patrimônio de ativos. A primeira tabela é de renda, fluxo, salários, lucros, dividendos. Essa segunda tabela é de ativos, empresas, patrimônio, imóveis, títulos, ações, papéis. Então, nós temos aqui, na última linha, 0,001% da população, um milésimo da população, possui 5,8% da riqueza na sociedade chinesa. Um milésimo da população, 5,8%. Isso é quase igual aos 50% mais pobres da população chinesa, que é 6,4%, que possuem 6,4% do estoque de riqueza na sociedade chinesa. Então, um milésimo da população possui 5,8%, 50% da população possui 6,4%. Então, é uma desigualdade brutal como resultado desse desenvolvimento exuberante, exitoso do nacional desenvolvimentismo chinês. Agora eu vou explorar aqui alguns aspectos da tendência da China hoje no mundo a conflito geopolítico, sobretudo com os Estados Unidos. Primeiro, eu quero acentuar que a potência adquirida pela China se expressa nas mais diversas esferas, como potência econômica, isso é evidente, mas para ser essa superpotência econômica, a China depende de desenvolvimento científico, tecnológico, e chama atenção a grande força da China na ciência. Então, nós temos aqui uma matéria da The Economist, 12 de junho agora, publicada ontem, hoje é dia 13, a China torna-se uma superpotência científica. Desde plantas, instalações biológicas, a física de semicondutores, a China está na fronteira do desenvolvimento científico. A China tornou-se uma superpotência científica. Em 2003, os Estados Unidos produziam 20 vezes mais papers, artigos de alto impacto do que a China, artigos científicos. Essa liderança encolheu para 4 vezes em 2013 e em 2022, a China publicou mais artigos científicos de alto impacto do que os Estados Unidos e a União Europeia em conjunto. Então, é um feito extraordinário. Esses slides aqui mostram a trajetória desse desenvolvimento científico, né? O número de artigos de ciência de alta qualidade e publicados pelos autores chineses, comparando aqui Estados Unidos, China e União Europeia. Então, a China sempre numa trajetória crescente, essa linha vermelha aqui no gráfico de cima, chega em 2022, ultrapassa Estados Unidos e Europa. A Europa numa trajetória estável, sem crescimento. Os Estados Unidos, isso é muito importante, os Estados Unidos, na produção de artigos científicos de alta qualidade, na fronteira da ciência, uma trajetória decrescente. As mais importantes universidades,
os mais importantes centros de pesquisa nos Estados Unidos, está mostrando essa situação. Segundo a The Economist, esses gráficos são dessa publicação de ontem. Aqui é a mesma situação, agora com dados da Nature. Então, Estados Unidos também ultrapassado pela China. Então, física, matemática, biologia, química, ciências da vida, nas mais diversas áreas do conhecimento científico, a produção teórica de alta qualidade chinesa alcançando um grande êxito. Além desse esforço em ciência, também há um esforço em política industrial, né, da China, um esforço. Essa primeira barra aqui nesse gráfico são os gastos da China, o percentual dos gastos da China em 2019 em relação ao PIB, o percentual do PIB chinês que é gasto. Então, chega aqui. Então, nós temos aqui esse gráfico com cerca de 1,73% do PIB da segunda maior economia do mundo, concentrados em suporte para a política industrial, é muita coisa. Agora, mesmo em termos relativos, porque tudo aqui está sendo comparado em PIB, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, todos iam variando de 20% a 30% dos gastos relativos proporcionais da China. O que tem mais expressão aqui é Coreia do Sul, né? Mesmo assim, um patamar bem inferior. Vocês estão acompanhando, neste momento, ao longo deste ano, sobretudo nos últimos meses, a dura disputa do governo americano com a China, acusada de superprodução. Então, superprodução de veículos elétricos, superprodução de painéis solares, superprodução de baterias, superprodução de aço, superprodução de diversas mercadorias. E a acusação de que a China pratica dumping, forçando as exportações dessas mercadorias para todo mundo, inviabilizando a produção industrial, a produção de manufaturados dos demais países. Então, em contrapartida a isso, o protecionismo que começou com Trump em relação às mercadorias, às exportações chinesas, esse protecionismo tem aumentado. Essa semana, anteontem, a União Europeia decidiu estabelecer tarifas protecionistas contra a entrada de veículos elétricos na União Europeia, chineses, em 38% de importação. Para vocês vejam que, mesmo essas barreiras protecionistas com elevadas tarifas, elas não conseguem conter a China. Ontem mesmo foi divulgado um estudo mostrando que, mesmo com essas barreiras, essa elevação para 38% para os veículos elétricos chineses, a China ainda obterá, com a venda de veículos na União Europeia, colocando veículos lá, com essa taxação, vai conseguir ainda um lucro de cerca de 10 vezes mais o lucro que a China consegue no seu próprio mercado doméstico. Então, ainda assim, será bastante lucrativo vender veículos elétricos na União Europeia, mesmo com essas barreiras. Agora, além desse protecionismo e dessas barreiras alfandegárias, a China não tem apenas enfrentado problemas com capacidade produtiva ociosa, superprodução, necessidade de crescentes exportações, mas as dificuldades econômicas internas da China aparecem nesse gráfico aqui. Pela primeira vez, gráfico anterior, pela primeira vez nós temos na história econômica recente da China, né, desde 2008, esse gráfico, nós temos uma queda simultânea de crédito, tanto para as empresas como para as famílias. Ou seja, a China, desde o ano passado, enfrenta momentos deflacionários. Se deflação ocorre quando há uma queda da demanda, uma demanda fraca. O consumo chinês, no ano passado, foi de apenas 37%. É um consumo insuficiente para o tamanho da produção
chinesa. Então, isso vai levar a uma espiral, entendam, dificuldades no mercado interno, superprodução, necessidade de escoar esse excedente comercial, aumento das exportações. Nessa espiral, a consequência é mais conflito geopolítico, porque, sobretudo, as potências ocidentais vão reagir a isso que está sendo chamado agora de segundo choque chinês. O primeiro choque da China na economia global foi nos anos 2000. E agora, aí teve a crise de 2008, a grande recessão internacional de 2008, e agora a China volta a depender enormemente desses mercados externos. Uma força competitiva imbatível, uma vantagem competitiva surpreendente. Agora eu vou explorar aqui nos próximos slides essa discussão sobre a dissociação entre a economia chinesa e a economia americana. E também esse fenômeno da desglobalização. Porque, vejam bem, essas duas expressões, dissociação e desglobalização, são termos próximos, mas não são sinônimos. Dissociação entre as economias americana e chinesa não é sinônimo de desglobalização. Então, desglobalização pode haver algum grau de dissociação entre a economia chinesa e a economia americana, inclusive por conta das políticas protecionistas, pelas barreiras alfandegárias, pelas políticas industriais adotadas pelo governo Biden, com muita acentuação, com muita profundidade, mas, ao mesmo tempo, a globalização pode continuar e é difícil haver desglobalização. O que pode haver e pode acontecer é uma mudança na hiperglobalização que ocorreu nas décadas de 90 e de 2000. Então, por exemplo, um autor importante sobre globalização, Tim Slobodian, né, ele diz que a própria hiperglobalização dos anos 90 e 2000 criou uma situação em que, dialeticamente, surgiu a necessidade de constituir certo recuo, né, naquela hiperglobalização. Mas isso não significa que o mundo está desglobalizando, porque há um crescimento econômico desigual, diferença de ritmo, diferença de velocidade entre empresas, entre ramos, entre países, entre blocos regionais, na economia global. Então, mesmo que haja certa dissociação entre China e Estados Unidos, mas vejam, as exportações, eu vou mostrar aqui, eu acho que tem um gráfico aqui, que as exportações chinesas, de produtos chineses para os Estados Unidos, estão fazendo um bypass, estão entrando nos Estados Unidos através do México, através do Vietnã. Então, houve um salto enorme nas exportações de manufaturados do México, que passou a ser o maior exportador de manufaturados para os Estados Unidos, no ano passado, pela primeira vez, e um grande salto nas exportações do Vietnã para os Estados Unidos. São as empresas chinesas que estão se localizando em massa no México e no Vietnã e em outros lugares, e exportando, fazendo uma triangulação e exportando para o mercado americano. Outro aspecto sobre o problema da desglobalização é sobre o uso de materiais. Aqui tem um relatório da OCDE de fevereiro de 2019, em que há uma previsão da utilização de recursos naturais, commodities, materiais, em forma crescente até 2060. Então, se houvesse desglobalização, não haveria essa previsão de aumento dos recursos, dos materiais, dos insumos, cada vez mais,
conforme essa previsão. Sobre a dissociação, também, entre Estados Unidos e China, é preciso ter cautela, porque vocês vejam, aqui tem um gráfico de fluxos financeiros entre Estados Unidos e China de 2020. Então, nós temos aqui, segundo uma estimativa da Rodeo, de dezembro de 2020, 2,1 trilhões de dólares no ano de 2020 saindo da China para os Estados Unidos. Se houvesse dissociação, isso repercutiria os fluxos financeiros, não seria restritivamente só no aspecto das mercadorias, do comércio. Mas nós estamos... E no retorno, no refluxo, nós estamos vendo também uma saída uma saída financeira de 1,2 trilhões de dólares em 2020 dos Estados Unidos para a China. Ou seja, não é, mesmo a dissociação entre China e Estados Unidos não é fácil, porque são dois países, a economia é um sistema único, um sistema mundial, não existe capitalismo de aldeia, não existe capitalismo de província. O capitalismo é um sistema integrado, global, e se globalizou muito, então é muito difícil avançar, mesmo a dissociação. Esse gráfico aqui é importante. Eu acho que vocês conhecem um autor, historiador econômico, Adam Tooze, né? Esse gráfico colocado por ele, né? Questionando, né, a desglobalização. Então, aqui ele diz, se há desglobalização, o principal aspecto a ser verificado são os investimentos novos. Então IED, investimentos externos diretos para projetos Greenfield, esse seria o critério mais importante, em vez de investimentos de portfólio, investimentos puramente financeiros. Ele diz que mesmo os números do comércio de mercadorias. Então, por esse gráfico, nós vemos que esses fluxos financeiros de novos projetos e de fusões e aquisições na China, de 2015 e 2022, caíram. Então, desse aspecto de recursos estrangeiros para novas plantas ou para associação na China, aparece um certo recurso. Próximo slide. Próximo slide é muito interessante. Aqui, um autor muito importante também em economia política internacional, que é Richard Baldwin, ele contesta a ideia da desglobalização e da dissociação. Então, ele diz que uma ampla dissociação da China é impossível, não tem condição, porque aqui, esses gráficos tem aqui, o primeiro Estados Unidos, o segundo aqui Alemanha, o terceiro Japão, o quarto França, o quinto Itália, o sexto Reino Unido e o sétimo Canadá. A linha vermelha é a dependência de cada um desses países em relação aos insumos industriais da China. E a linha azul é a dependência da China dos insumos industriais de cada um desses países. Vermelha é a dependência dos outros em relação à China, azul, dependência da China em relação aos outros. Insumos industriais. Aí ele mostra aqui que, ao longo do tempo até agora, os gráficos aqui, desde cedo nos Estados Unidos, passa a ter uma dependência dos insumos chineses. A mesma coisa acontece com a Alemanha. O Japão é que tem a performance melhor, é que retarda mais para depender dos insumos industriais chineses. A França sempre teve dependência, aqui no período aqui estudado, sempre teve dependência dos insumos industriais chineses. A mesma coisa da Itália, desde sempre, Reino Unido desde sempre, Canadá desde sempre. Isso mostra que as cadeias de produção são cadeias centradas na China, dependência da China. A China tem um certo controle, uma vantagem competitiva, uma situação de pivô dessas cadeias produtivas. Então, é muito fácil falar em constituir novas cadeias produtivas dentro dos Estados Unidos
ou dos Estados Unidos com vizinhos, ou dos Estados Unidos com aliados, mas é muito difícil fazer. Né? Essas cadeias produtivas já estão constituídas. As exportações da China de manufaturados. Não houve uma quebra, não houve um colapso. Ao contrário, nós estamos aqui no gráfico até o primeiro trimestre de 2024, o gráfico termina no primeiro trimestre de 2024. Sempre uma tendência crescente de exportação dos manufaturados chineses. Essa é a indignação do governo americano. O governo americano quer conter, quer bloquear essa força exportadora chinesa, mas não consegue. Vamos destacar aqui o caso dos veículos elétricos. O que foi que aconteceu? As exportações da China, em geral, essa linha amarela, tem aumentado, exportações em geral tem aumentado de veículos. E os veículos de passageiros, automóveis, no caso automóveis, inclusive veículos elétricos, essa linha azul, que é uma coisa nova. Tanto a dos veículos em geral, como a caminhões, etc., como dos veículos elétricos de passageiros, automóveis, elas têm uma inclinação acentuada, elas têm aqui uma evolução íngreme. Isso mostra a mudança que se constituiu com a entrada dos veículos em geral chineses e, sobretudo, elétricos, que a China hoje detém o primeiro lugar na exportação de veículos elétricos no mundo, e por isso essa reação do governo Biden, que impôs tarifas às importações de veículos elétricos para o mercado interno americano, veículos chineses elétricos, de 100%. Então, uma coisa chocante, absurda, mas 100% foi a tarifa estabelecida, o imposto de importação estabelecido pelo governo americano para os veículos elétricos chineses. Isso já está estabelecido. E agora veio a União Europeia, anteontem, com 38%. Mas não vão conseguir conter essas exportações de veículos elétricos. Assim como bateria, assim como painéis solares, inclusive sobre energia, turbinas eólicas e painéis solares, baterias elétricas. Há uma grande contradição. Nós estamos em um momento no mundo de grandes ameaças ambientais por conta das mudanças climáticas. Então, é preciso avançar nas energias renováveis, nas energias alternativas, e a China está oferecendo mercadorias, bens, produtos para essa transição energética, baterias, veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, a preços imbatíveis. Então, barrar essas exportações desses produtos chineses é barrar, de certa forma, essa transição energética, que é uma necessidade para enfrentar as mudanças climáticas, o aquecimento do planeta. Aqui, aquele gráfico que eu tinha anunciado, aqui é a balança comercial de todos os países, os mais importantes países. A China é essa mancha aí vermelha, e essa linha preta grossa é o déficit americano. Então, vocês vejam que o déficit americano está muito colado, sobretudo nos últimos anos, está muito colado com o superávit comercial da China. A linha preta, grossa, está quase contornando a mancha vermelha, o piso superior da mancha vermelha, que diz respeito ao superávit comercial da China. Né? Então, você veja que a mesma dissociação, a dissociação entre Estados Unidos e China, efetivamente não está acontecendo, não está sendo expressiva, não está sendo significativa. Aqui é uma particularidade aí sobre esse problema do dólar. Muita gente discute muito sobre o papel do dólar, que é uma vantagem imensa para os Estados Unidos, é um recurso fundamental da hegemonia americana. A sua moeda nacional constitui a moeda de reserva internacional. Então, esse é um debate que aumentou ainda mais depois das sanções econômicas contra a Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Há um certo movimento de desdolarização, mas não significa, como alguns pretendem, uma substituição pelo yuan, pelo renminbi, pela moeda chinesa. Vai demorar muito ainda para
o renminbi chinês constituísse em uma moeda de reserva internacional de modo significativo. Tem sido feitos acordos comerciais para utilização nas trocas de mercadorias, utilização do renminbi. Isso, por exemplo, em petróleo com a Arábia Saudita. Mas isso globalmente, isso é inexpressivo. É importante, mas inexpressivo globalmente. Além disso, para a China colocar sua moeda como moeda de reserva internacional, ela não tomou essa decisão nem ainda. Para ela colocar, ela tem que abrir mão de algumas coisas muito importantes para a política econômica da China. Por exemplo, ela tem que abrir mão dos controles de câmbio, ela tem que admitir déficit na balança comercial. Então, são aspectos que são muito difíceis. Os bancos chineses têm que ser bancos internacionais. Os bancos chineses hoje são os maiores do mundo, mas não são bancos de presença disseminada global ainda, suficientemente para bancar o renminbi como a moeda de reserva internacional. Apesar disso tudo que eu falei, vocês vejam que no segundo gráfico, aqui nós temos dois gráficos. O primeiro é a valorização do dólar. Essa valorização recentemente tem aparecido aí por conta da trajetória de aumento da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, no combate à inflação lá nos Estados Unidos nos últimos anos. Aí no primeiro gráfico isso aparece como valorização do dólar. Então, essa valorização do dólar, essa apreciação do dólar recente, tem mascarado esse deslocamento negativo da importância do dólar na cena econômica financeira internacional. Ao longo do tempo, como tendência secular, nós estamos vendo que realmente o dólar tem perdido importância, tem caído o peso do dólar nas reservas internacionais do mundo. Então, é o segundo gráfico aí que mostra exatamente isso. Aqui é o último slide, mostrando aqui que se tem um setor muito importante, talvez os dois setores mais importantes, mais nevrálgicos dessa competição entre China e Estados Unidos são energia de um lado e semicondutores do outro. Mas tem outros setores muito, muito importantes. Por exemplo, para não falar em armamentos, deixando de lado armamentos, por exemplo, a questão espacial, por exemplo, a saúde. Depois eu vou passar para Paulo, e Paulo vai passar para vocês um artigo que saiu recentemente na American Affairs sobre a brutal dependência americana dos insumos farmacêuticos chineses, coisa gigantesca, crucial. Mas, olhando energia de um lado e semicondutores do outro, já falei de energia um pouco, as semicondutores. Semicondutores, aqui, os Estados Unidos aparecem como o único país que tem todas as principais firmas em semicondutores para a inteligência artificial. Então, mais de 600 firmas estão desejando estabelecer projetos de produção de chips, beneficiando-se dos subsídios do governo americano, né? Aqui tem a distribuição das projeções desses subsídios. Todas as principais firmas de semicondutores do mundo, né, estariam reunidas no território americano. Intel, que já é americana, a TSMC, que é de Taiwan, que já está no Arizona, a Samsung também já está lá, está com planta lá, a Micron Technology, que já é americana, e assim por diante, né? Então, em semicondutores, está sendo uma grande aposta para a contenção da China. Mas, de um modo geral, como diz Lênin, não é um aspecto isolado. É o conjunto da força econômica, financeira, política, militar, esse conjunto que expressa a força de uma potência imperialista em confronto com outra potência imperialista, né? Os semicondutores, a China tem também seus Made in China, tem seus esforços gigantescos, né, na produção de semicondutores. Isso nós temos assistido ao longo do tempo.